A reforma trabalhista está na sua segunda semana de vigência. O governo acaba de colocar em prática uma medida provisória com alguns ajustes. 900 emendas foram apresentadas só para essa medida provisória. Recorde absoluto no Congresso Nacional. O assunto é polêmico, é complicado. A gente tem recebido aqui especialistas de todas as áreas, sindicalistas, também especialistas no direito do trabalho, como do próprio governo, do Ministério do Trabalho, exatamente debatendo a questão da reforma trabalhista. E todos têm uma opinião. Ainda vai demorar muito tempo para que, na prática, tenhamos a vigência para valer da reforma que modificou mais de 100 pontos da famosa CLT. Muita dúvida ainda na população. Exatamente por isso, o Sindicato do Comércio Varejista de Marília irá realizar 2 palestras para informar a reforma trabalhista. Estamos recebendo o advogado Luiz Otávio Benedito. É o nosso convidado para falar sobre essas palestras. Luiz, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, espectadores. Falando sobre, então, este evento. Na realidade, a gente está acompanhando uma situação complicada no Brasil, com essa reforma trabalhista que entrou em vigor dia 11. Não só a sociedade, mas principalmente os empresariados ficaram com diversas dúvidas e incertezas. Os advogados não entram em consenso, os juízes não entram em consenso, alguns aplicam umas normas, outros não, declaram inconstitucionalidade. Os políticos mesmo, como você disse, medida provisória, 900 emendas. E pensando nisso, o Sincomércio, o Sindicato dos Comerciantes de Marília, na pessoa do seu Pedro Pavão e com apoio da Marinha Advogados Associados, estão promovendo essas 2 palestras para ajudar o empresariado, para ajudar o empresário a entender, tirarem essas dúvidas e essas incertezas, mas não só os empresários, os contadores, os profissionais da área. As datas, quais serão? A primeira ocorrerá no dia 23/11, amanhã, às 19 horas, com o Dr. Gabriel Calvetti, é o juiz juiz da Justiça do Trabalho aqui em Marília, cujo conhecimento dispensa comentários, Haja visto o excelente trabalho que ele vem fazendo na Justiça do Trabalho aqui em Marília. E o segundo, devido à lotação do primeiro e à grande procura, vai ocorrer no dia 27 de novembro, às 19h30, também na sede do Sincomércio. E quem proferirá a palestra será a doutora Patrícia Terezinha de Toledo, uma juíza do trabalho, doutora pela Universidade de Madrid, e que vai trazer o conhecimento dela, principalmente em relação à reforma trabalhista, cujo é a matéria principal dos diversos cursos que ela dá na Escola Superior de Advocacia, na FGV. Eu tenho certeza que será um evento muito profícuo para as pessoas que estão na área. Já tem gente perguntando, para a palestra desta quinta-feira, ainda tem lugar, tem vaga? Não tem. Na verdade, inclusive, a segunda palestra ela foi criada para suprir a demanda. A primeira já esgotou no primeiro dia, se eu não me engano, foram 85, 90 vagas disponibilizadas e esgotaram no primeiro dia. Bem, diante disso, para participar da segunda, que será dia 27, o que é preciso, Luiz? É necessário ligar para o Sincomércio, que o telefone é 3402-4444, verificar a disponibilidade, porque até algum tempo atrás ainda tinha disponibilidade, mas não tenho certeza agora. Ou no local, o Sincomércio está localizado na Avenida Carlos Gomes, 427, no centro aqui de Marília. Agora, é uma realidade. A reforma está aí, está vigorando. É claro que ajustes já começam a acontecer, as dúvidas são muitas. Agora, se não houver essa troca de informação por especialistas, na prática não teremos a vigência para valer. Concorda ou não, doutor Luiz? Realmente, Zé Henrique, nós advogados, magistrados, até políticos, estamos em dúvidas do futuro, o que nos espera, o que essa reforma trabalhista pode ocasionar. Imagine
os empregados e os empregadores, né, que na realidade são os principais nessa relação, né? Então é uma situação que demanda bastante discussão, demanda palestra, demanda notícias, e a gente tem que ficar sempre por dentro do que está acontecendo, e essa vai ser uma oportunidade do Sincomércio, que já vem fazendo um trabalho bacana perante os empresários, ajudá-los, né? Ajudá-los nesse sentido. Destaque final com relação a esse tema. A reforma trabalhista é uma questão que é necessária, só que ela foi realizada às pressas, né? Por um governo que a gente tem como um governo que está numa situação complicada, né? Tem diversas influências, mas já ela está aí, a gente tem que enfrentar, tem que preparar os personagens, os empregados, os empregadores, para buscar sempre a melhor saída e sempre manter a sociedade em ordem. Muito bem, obrigado ao doutor Luiz Otávio Benedito, advogado, falando sobre essas duas palestras promovidas pelo Sindicato do Comércio Varejista, que é presidido pelo Pedro Pavão, sobre reforma trabalhista. Tem que haver realmente a troca de informações agora, para valer. Bem, vamos a Brasília. O governo, que agora tenta aprovar a reforma previdenciária, aposta na trabalhista. A menos. A atualização das leis trabalhistas não vai retirar o que já foi conquistado pelo trabalhador. Ela não retira direitos já conquistados pela CLT, como o 13º salário, o FGTS e a carteira de trabalho. Ela simplesmente amplia as condições de o empregado e o empregador poderem fazer acordos sobre jornada de trabalho, questões de intrajornada, que é a questão do almoço, que antigamente você tinha um horário fixo e agora você pode fazer no mínimo 30 minutos. Então, questões como a representação, ter um representante da categoria dentro da empresa, todas essas questões agora podem ser moduladas com sindicatos e com o empregado diretamente. Os direitos do trabalhador estão listados na Constituição Federal e só podem ser modificados por proposta de emenda à Constituição, que é mais complexa e, para ser aprovada, precisa ser votada 2 vezes na Câmara e no Senado, com o apoio de 3 em cada 5 parlamentares. Já a modernização das leis trabalhistas foi feita por lei ordinária, que exige uma tramitação bem mais simples, pois não mexe em direitos que estão na Constituição. Entre os direitos que continuam assegurados aos trabalhadores da cidade e do campo estão o seguro-desemprego no caso de demissão sem justa causa, o fundo de garantia por tempo de serviço, o salário mínimo, o 13º salário, o adicional por trabalho noturno, o repouso semanal remunerado, as férias, a licença maternidade e paternidade, o salário família e o adicional de insalubridade. É preciso lembrar que todos os direitos básicos do trabalhador no Brasil estão, desde 1988, na Constituição. É o artigo 7º da Constituição. E eles nunca poderiam ser alterados ou suprimidos por uma lei ordinária, que é o caso da lei da reforma trabalhista. O 13º, por exemplo, as férias, o aviso prévio, o FGTS, todos eles estão absolutamente protegidos e não há como se alterar a concessão desses direitos aos trabalhadores. Há 3 anos, Rosilene trabalha como encarregada de departamento pessoal de uma empresa que fabrica e vende pães, bolos, biscoitos e salgados. Assim que as novas regras para o trabalho foram anunciadas, as dúvidas surgiram. Depois de perceber que não ia perder nenhum direito, Rosilene viu vantagem na nova legislação. Eu preciso sair mais cedo, eu não quero ficar com hora negativa. Eu posso tirar meia hora de almoço e sair mais cedo? Pode, hoje isso pode acontecer. Então isso é uma vantagem para o funcionário, porque às vezes o funcionário fica sem fazer nada, uma hora de almoço, sendo que ele pode resolver alguma coisa, pode sair mais cedo.
é uma vantagem. Funcionário trabalhar em casa, existe todo um sistema. Eu posso trabalhar na minha casa, eu tenho muita coisa para fazer, né? Eu posso trabalhar na minha casa porque o percurso que eu vou perder para chegar no meu trabalho, às vezes você mora muito longe, às vezes você tem que pegar 2 ônibus, existe tudo isso. Então, tem alguns cargos que vão te dar essa possibilidade. Para este sociólogo, a nova legislação combinou liberdade com proteção. A nova legislação diz o seguinte: se empregado e empregador quiser negociar e encurtar o horário de almoço de 60 minutos para 30 minutos, para os empregados saírem mais cedo, eles podem fazer, e o que eles fizerem vai prevalecer sobre a lei. Agora, se eles não quiserem, vai continuar a CLT com 60 minutos de almoço no mínimo. Portanto, liberdade com proteção. Pois é, agora o governo articula para tentar aprovar a reforma previdenciária. Estou recebendo aqui. Governo propõe teto da aposentadoria com 40 anos de serviço. Idade mínima de 60 anos para o professor e 55 para o policial. Será que vai conseguir quórum para aprovação? Por enquanto não tem, nem na Câmara Federal e nem no Senado. Bem, estou recebendo aqui também, aumenta de forma impressionante o número de licença de professores da rede pública do Estado. Motivos: indisciplina e violência por parte dos alunos. Nosso convidado para comentar esse tema, Juvenal Aguiar, diretor estadual da APUESP, é o sindicato que representa os professores da rede pública do Estado. Professor, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. Boa noite, população de Marília. Boa noite, meus colegas professores. Bem, há muito tempo a APUESP já vem denunciando isso, não, professor? Sem dúvida nenhuma. Infelizmente, aqui no nosso país, o professor tem sido pego como Cristo o tempo todo. Porque, infelizmente, o governo não dá os devidos reajustes salariais, não consegue valorizar o professor, e todas as medidas são contra o professor, contra a sala de aula, contra a direção de escola, e o sistema está cada vez pior. Zé Henrique, eu já falei isso muitas vezes. Eu fiz aquele livro lá, escrevi aquele livro Genocídio Educacional no Estado de São Paulo, que está à venda aqui em Marília, está lá na APUESP, todo mundo pode entrar no meu blog, ler o livro, vai ver que tudo está lá. Porque veja o que acontece conosco. Nos últimos 40 anos, cada ano que passa, no ano seguinte o professor ganha menos. Isso foi diminuindo o número de professores, porque o pessoal não tem interesse mais pelos cursos de pedagogia, principalmente de determinadas disciplinas. Zé Henrique, por outro lado, o próprio governo, ele faz cada vez atitudes piores. Você lembra aí outras vezes que nós tivemos aqui, o governo inventou, principalmente a partir do momento que o PSDB é governo aqui no estado de São Paulo e faz a mesma coisa no Brasil inteiro. O que o governo fez? Ele adotou a tal da política meritória. Política meritória que foi condenada pelos seus criadores norte-americanos. Eles já vieram aqui no Brasil, eles já mostraram que essa política não dá certo, mas aqui entre nós o governo insiste. Lembra que nós estávamos aqui no passado, a gente dizia, isso não vai dar certo, porque o governo, ao invés de melhorar o salário de todo mundo, ele aplicava determinadas provas para melhorar o salário de alguns, e deixava o restante sem nada. Isso foi piorando. Depois, o que acontecia? Ele inventou também aquela vez que o professor que não faltasse às aulas ia receber um bônus no final do ano. Eu disse claramente, isso aí é represar os problemas. Muitos colegas nossos trabalharam dezenas de anos sem ter condições de trabalhar. Não tinha condições de trabalhar. E aí, já começaram a ter licenças. Aí o que fez o governo ano passado, Zé Henrique? O ano passado, na rede estadual, existia o tal do professor moderador. O governo do estado de São Paulo retirou todos os professores moderadores dos problemas disciplinares da escola. Todos!
inclusive tirou alguns vice-diretores, alguns coordenadores pedagógicos, porque precisava economizar. Agora, veja o que aconteceu. A indisciplina aumentou. E nisso também, já há algum tempo, Zé Henrique, o que aconteceu? O governo, como não tinha determinados professores, ele acabou inventando a dupla jornada. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a esse assunto, que esse bloco está acabando, né? Exato. Daqui a pouco ele vai comentar também a questão da crise de valores, a crise familiar estourando dentro da escola, como enfrentar essa realidade. E é claro, também reforma trabalhista e reforma previdenciária, a opinião do sindicalista. E daqui a pouco, informática para a internet, a importância da qualificação com a tecnologia para o mercado de trabalho. A gente volta já já.